Sabe o que é mais legal? A aula passada toda foi gravada com um copo de plástico aqui. Pode voltar que você vai ver. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos dar continuidade ao nosso cabeçalho em HTML trabalhando com fontes personalizadas. Isso porque, na CSS, eu consigo colocar fontes de 3 maneiras. O modo padrão é aquele que todo mundo usa, botando o nome da fonte. Só que você tem uma limitação das fontes que são utilizadas nos computadores, como Arial, Times, Courier e tudo mais. Você tem a segunda maneira, que é utilizando uma fonte personalizada, uma fonte que você tenha no seu site. Isso é novidade no CSS. E uma grande novidade do CSS 3, que é a inclusão de fontes externas, fontes de uns sites externos que são específicos para isso. E eu vou mostrar como é que se faz nessa aula de HTML5. Então seja bem-vindo. Essa aula é exclusivamente sobre CSS e a gente vai começar a aprender a trabalhar com fontes. Então, como você viu, na última aula nós paramos aqui, nós temos um título e um subtítulo para formatar. Eu vou utilizar fontes personalizadas. Vamos aos poucos. Em primeiro lugar, vamos começar a trabalhar no arquivo estilo CSS, que você tem baixando o pacote, e vamos começar a trabalhar fontes próprias, fontes que nós temos. Se você baixou o pacote, você tem o arquivo dentro da pasta do pacote que você baixou, nós temos arquivos dentro da pasta fontes. Então aqui nós temos a Bubblegum, que é uma fonte bem diferente, e o Computer Fonts. Você vai utilizar a que você achar melhor. No meu caso aqui, eu vou escolher a Bubblegum. Então eu tenho o arquivo Bubblegum Sans Regular.otf na minha pasta fontes, que está dentro do meu pacote, na mesma localização do meu arquivo index, que é o que eu estou trabalhando. Vamos voltar ao editor e lá na parte de cima, onde nós definimos o conjunto de caracteres, nós vamos colocar mais um arroba fontface. Ele já coloca 2 coisas para mim, que são o font family e o src, que é o source ou origem, já com o parâmetro URL já posicionado. No font family, nós vamos colocar, entre aspas simples, um nome para a nossa fonte. Eu vou chamar aqui de fonte logo. Aqui na URL, eu vou colocar o nome do arquivo já na posição onde eu quero. Então, vamos colocar aqui, entre aspas, ponto, já que é uma pasta anterior, pois já estamos trabalhando no arquivo estilo CSS, _ fontes, /bubblegum, sansregular.otf. Esse é o nome do arquivo da minha fonte e esse vai ser o nome da fonte para o meu arquivo CSS. Vamos até o header H1, onde nós temos a fonte Arial, e vamos substituir o Arial por, entre aspas simples, fonte logo. Salvando e atualizando o navegador. Agora nós temos o Google Glass escrito exatamente na fonte que eu coloquei. E o mais interessante é que o usuário que está visitando o seu site não precisa sequer ter essa fonte Bubblegum instalada no sistema. O próprio navegador vai buscar o arquivo, instalá-lo e colocá-lo na tela na hora de carregar o seu site. Isso é impressionante. Mais impressionante ainda é você utilizar fontes públicas que estão disponíveis num site muito famoso, eu não sei se você conhece, chamado Google. Sim, meus queridos. O Google também é um repositório de fontes. Se você acessar o site google.com/fontes, vai acessar o site do Google Fonts, que é um repositório público de fontes que podem ser utilizadas em qualquer site. Então aqui eu vou colocar primeiro, para ele mostrar a fonte, utilizando o nome dela. Então vamos escolher uma fonte aqui, por exemplo. Escolher uma fonte Fingerpaint. Mas vamos fazer apenas a referência. Escolhendo uma fonte, você pode clicar sobre esse botão para abrir uma janela pop-out. Essa janela vai mostrar várias informações da fonte, como mais detalhes sobre ela, um texto exemplificando cada um dos caracteres. Você vai ver se tem os caracteres acentuados, que algumas fontes não têm. Aqui também você pode ver estatísticas, quantas pessoas utilizaram essa API para essa fonte. Você tem os pairings, que são as fontes semelhantes à fonte que você escolheu.
Outra coisa muito importante é esse Preview Text. Você pode colocar, por exemplo, Google Glass, que é o título do seu site, e ver como ele fica nas fontes escolhidas. Legal, né? Isso vai facilitar na hora de você criar o seu site, porque você vai colocar o texto que você quer formatar nessa fonte e vai ver na hora como ela fica. Essa dica é legal, né? E eu tenho umas 3 dicas para dar para você que são muito importantes, que são empresas que são valiosas para o curso de HTML5 e eu tenho certeza que vão se tornar muito importantes para você. Os nossos 3 patrocinadores, eu queria agradecer mais uma vez aqui. Eu queria pedir que vocês visitassem os sites e compreendessem e entendessem os serviços que eles oferecem para vocês. O primeiro deles, esse aqui, ó, www.hostnet.com.br. É uma empresa de hospedagem, é a sua empresa de hospedagem. É a empresa onde você vai colocar o seu site. Então, nós estamos criando sites, você está aprendendo a criar sites. Se Deus quiser, você vai trabalhar com isso e você vai precisar de um lugar para colocar os sites dos seus clientes ou até mesmo o seu próprio site. Então, www.hostnet.com.br, coloca o seu site lá, você vai ter um suporte nota 1000, não é nem nota 10. Outra empresa, troca, www.training.com.br. É uma empresa de treinamento, é a sua empresa de treinamento. Sempre que você quiser aprender alguma coisa nova, dá uma olhada lá no site da Training. Ele tem várias cidades, eles atendem várias cidades. Então, com certeza, várias cidades, vários cursos com qualidade. Então, www.training.com.br, você vai ter cursos muito legais de SAP, desenvolvimento para Android, Java, tudo que você possa imaginar tem lá no site da Training. Se não tiver, entre em contato com eles e pergunta se não tem um interesse de criar um curso para vocês. Terceira empresa patrocinadora é essa aqui, ó, toyshow.com.br, que é a que cede essas coisas, esses mimos para o estúdio da Hostnet aqui. Então, tem ali o Psy. Então, tem várias coisas. Eles têm coisas desde pequenos bubbleheads bonitinhos, como o Psy que tem aqui, né? O cabeça de batata aqui do Darth Vader, né? Mimos. Coisas para decorar o seu escritório, decorar a sua casa, decorar o seu quarto. Até objetos muito... tem estátuas em tamanho natural. Cara, tem uma estátua do Darth Vader em tamanho natural. Você tira o capacete. Cara, e é muito legal. Então, visita lá o site www.toyshow.com.br e compre aí seus action figures. Enfeite a sua vida com os action figures da Toy Show. Então é isso. Vamos dar continuidade agora. Vamos ver como é que a gente coloca essas fontes do Google Fonts diretamente no nosso site. No meu caso aqui, eu já tinha planejado esse site e eu tenho uma fonte que tem no Google Fonts, que é a Titilium Web. Então, vou colocar aqui, ó. Essa é a fonte que eu decidi. Então, nós temos aqui a opção de abrir o pop-out, ver quais são as configurações dessa fonte. É uma fonte mais sóbria, né? Mais fininha, bem bonita. E que, mais uma vez, não deve estar instalada na máquina do seu usuário. Provavelmente nem na sua. Clicando sobre esse botão, que é o Quick Use, você vai ter acesso a todas as informações e vai poder escolher a fonte. Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa, você pode utilizar ela normal, um pouco mais fina, mais grossa, até ultra bold. Então, eu vou escolher aqui normal. Vamos prosseguindo. Se você vai utilizar latino ou latino extended, vamos manter latino. E aqui está a informação que você precisa. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a importação das fontes não por HTML, e sim por CSS. Então, nós vamos clicar aqui em @import. Vamos selecionar esse texto, copiá-lo e colocar aqui em cima na nossa área de fonte. E nesse momento você deve estar se perguntando, Guanabara, mas não é só isso. É só isso sim. A gente tem que colocar só mais uma coisinha, mas a importação de fontes utilizando sites como, por exemplo, o Google Fonts é simples e objetivo. Então aqui, ó, ele já colocou o link da minha fonte. Vamos de novo ao site do Google Fonts e temos aqui como integrar a fonte ao seu CSS, utilizando Font Family, Titilium Web, Sans Serif. Então eu vou selecionar todo esse texto, vou voltar ao CSS, vou chegar lá no meu H2, que é quem eu quero configurar, vou remover esse Font Family e substituir por aquele que o Google Fonts me indicou. Vamos salvar e atualizar o site do Google Glass. E agora o meu subtítulo está na fonte que eu escolhi. Fala a verdade,
simples demais, não é? Cara, é muito legal a gente trabalhar com as fontes personalizadas. Importante, esse recurso de fontes importadas é um recurso novo das folhas de estilo na versão 3. Então, se o seu usuário, visitante, não estiver com o navegador atualizado, pode ser que esse recurso não funcione e que você tenha as fontes padronizadas dentro do seu navegador. Então, aqui no meu caso, se ele não achar uma fonte como essa da Titilium Web, ele vai utilizar qualquer fonte sem serifa, que é padrão do navegador. Então é isso. Essa aula foi um pouquinho mais curta, mas foi muito valiosa por conta dessas dicas importantes de formatação em CSS. Mais uma vez, eu gostaria de pedir, se inscreve no canal, tá aqui, ó. Clica aqui, se inscreve no seu canal, sempre que tiver uma aula nova. Na verdade, essas aulas saem todas as segundas-feiras, logo pela manhã, 10 horas, 11 horas da manhã. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Basta que, para isso, você se inscreva no canal. Aqui, você vai ter acesso a todas as videoaulas que foram criadas até hoje do curso de HTML5. Mas o canal do Curso em Vídeos já vai ter previsão de novos cursos. Se você quiser acesso a outros cursos, acessa o www.cursoemvideo.com e aí você vai ter acesso a todos os cursos que nós criamos especialmente para você. Então a gente se vê na próxima, muitos estudos. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o corpo da nossa página. Nós vamos dividir a nossa página em 2 partes, exatamente como está previsto no exercício. Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima. E nesse momento você deve estar se perguntando, babei. Tô com fome, cara.